Hoje eu quero fazer um vídeo mais intimista com relação a essa aura mística, esotérica, tóxica envolvendo o tarô. Também em relação a essa questão de espiritualidade tóxica e esse conceito de gratiluz, que é uma coisa que me irrita muito. Então, assim, ao longo do tempo, já tem um vídeo aqui que eu explico para vocês que o tarô ele foi feito, né, como se fosse um jogo mesmo, não tinha essa aura esotérica, e que depois, com o tempo, isso foi se moldando para a questão esotérica envolvendo o tarô que a gente conhece hoje. Mas assim, eu acho que existe um estigma muito grande em relação não só ao tarô, mas em relação aos oráculos em geral, né? Então, assim, o que eu percebo? Quando eu falo que eu tiro tarô, que eu sou taróloga, além de outras coisas também que eu faço, é, existem duas vias, né? A via que a pessoa tá ali curiosa, querendo saber como é que funciona e tal. E existe a via da checota, né? Que é onde a pessoa fica, ai, nossa, mas aí você lê futuro, você consegue descobrir os números da Mega Sena e tal. Então, assim, a gente começa a ver como o tarô ele é mal visto. Na nossa sociedade também. E como que o trabalho do tarólogo em si também é deturpado. Eu acho que existe também muito essa coisa do marketing em cima do tarólogo ou do oraculista, né? Porque quando a gente fala que a pessoa tira tarô, baralho cigano, enfim, o que a gente imagina? É uma tenda, incenso, vários cristais, ervas, e a pessoa com uma roupa específica, e aquela coisa. As pessoas às vezes têm medo de tirar tarô, porque eu tô com medo do que eu vou saber ali, do que a pessoa vai me falar. Então existe muito esse estigma também do que é ser um tarólogo, do que é ser um oraculista, do que é ser uma pessoa que trabalha com esses oráculos, né, com essa atividade, enfim. E acaba sendo uma coisa mal vista também no sentido de charlatanismo, né? Infelizmente tem muito. A gente tem que ter muito cuidado, né? Isso eu digo para as pessoas que querem tirar tarô. Muito cuidado para ver com quem você vai tirar tarô, porque querendo ou não, você vai estar abrindo uma parte da sua vida, né? Dividindo ali um espaço com a pessoa, contando coisas da sua vida. Então, tem que ser uma pessoa que tenha ética, que tenha integridade, que não vá sair falando para todo mundo, e uma pessoa também que saiba como passar a informação, porque existem tipos de formas de passar a informação, tá? Eu acho que a questão do tarô também, aí eu vou entrar um pouco nessa questão espiritualidade tóxica. É essa questão dessa gratiluz que me irrita demais. Então, assim, eu acredito muito na questão das leis universais, eu estudo as leis herméticas também, eu acredito muito, mas existem coisas, isso eu digo coisas terrenas, que a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar o governo, a gente não consegue controlar o sistema, e a gente está inserido nesse sistema capitalista. Então, tem muitas formas de dar orientação para as pessoas, e tem muitas pessoas que realmente elas não estão numa situação boa para você simplesmente falar assim, você tem que se esforçar porque você está emanando coisa ruim para o universo e você vai receber coisa ruim. Então você tem que vibrar ali, ficar pedindo todo dia, né? A questão da lei do segredo, da lei da atração, de você ter que ficar pedindo. E isso me incomoda demais, porque eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que cada caso é um caso, a gente tem que analisar as questões de forma individual. Mas essa positividade tóxica, isso me irrita muito, porque das pessoas que eu vejo, né, das pessoas que eu observo. A maioria dessas pessoas que ficam ali, namastê, agradeço, não sei o quê, são pessoas que, na maioria, tá? Elas têm um padrão de vida muito bom, né? Isso faz com que elas não precisem ter um trabalho, CLT, um trabalho que ela não precise não só trabalhar 8 horas, mas que ela não precise se deslocar, por exemplo, até o trabalho, gastando às vezes 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho, né? Pessoas que às vezes têm casa própria, que têm uma rede de apoio. Então, assim, é muito fácil você ficar ali vibrando, tirando foto na postura, né, de lótus e escrever namastê, né? Mas, assim, eu acho que isso não abrange uma grande parcela da população brasileira, principalmente porque o nosso país ele é um país com uma desigualdade social muito grande.
e da população de São Paulo também, porque as pessoas que moram em São Paulo, aqui a capital, a gente sabe que é um lugar insalubre, então assim, gasta-se muito tempo em locomoção, as pessoas trabalham muito longe, são jornadas cansativas, então quando a pessoa às vezes procura um jogo de tarô, uma tiragem, enfim, ela quer uma orientação para o momento dela. Então, se você der uma orientação vaga nesse sentido gratiluz, você não ajudou em nada. Na verdade, eu acho que você só conseguiu alimentar, né, esse estigma, né, essa coisa meio coach, de que se você se esforçar, você consegue. Né? Se você. O que você faz da meia-noite às 6, ou se você trabalhar com mais empenho, você consegue mudar a sua vida. E eu acho que não é dessa forma que funciona, tá? Eu acho que a gente tem que levar muita coisa em consideração, principalmente em consideração ao que o sistema quer da gente, ele quer sugar as nossas almas, basicamente, né? Então, isso me incomoda demais, e assim, para mim é uma espiritualidade vazia, porque a grande maioria, né, dessas pessoas, eu posso estar enganada também, mas é aquilo que eu falei, são coisas que eu observo, não cumprem, né, não fazem, não colocam em prática aquilo que elas estão ali na internet falando, né, nos vídeos, nos posts e tal, e isso eu acho que é uma coisa muito vazia, porque eu acho que o conceito da espiritualidade é você ajudar o próximo, é você tornar o mundo melhor, não é você ficar fazendo pose ali de namastê e, na verdade, ser uma pessoa grotesca, sabe? Para eu não falar pior, porque eu acho que o YouTube pode me banir. Então, esse conceito me irrita muito. E essa questão dessa gratiluz, né, dessa positividade tóxica que a gente está tendo, é uma coisa que me irrita demais também, porque todos nós temos direito de reclamar. E como é que a gente não vai reclamar, por exemplo? A gente pega um transporte público horrível, a gente gasta muito tempo, às vezes, se deslocando até o trabalho, um trânsito terrível, às vezes um salário que não dá para nada. Então, assim, como a gente não vai reclamar, né? Mas existe, lógico, uma diferença entre você tá puto e tá reclamando aquele dia e você reclamar todos os dias e não fazer nada para você mudar a sua realidade. Então, não é isso que eu quero dizer. Mas a questão dessa positividade tóxica, que é o que me irrita, é que as pessoas simplesmente falam que você não pode reclamar. Então, uma das coisas que me irritam muito nessa questão de positividade tóxica é que você só tem que agradecer, que você não pode reclamar, porque senão você vai atrair mais isso pra você. Só que isso pra mim é tudo uma coisa vazia, sabe? É igual essas coisas de espiritualidade quântica e você tá com um problema e é só colocar um cristalzinho na sua testa que melhora. Eu acredito muito nessas questões das terapias holísticas, das terapias integrativas, mas eu acredito que elas têm que ter base também, tem que ter uma estrutura, porque as pessoas já têm esse estigma ruim em relação a todas essas profissões. Então, se você não tiver base, eu não digo nem base científica, porque tem muita coisa que a ciência ainda não conseguiu provar. Eu digo base de conhecimento, para você poder passar para as pessoas, porque senão fica tudo muito superficial e tudo muito vazio. Tipo, tá com algum problema, coloca um cristal na testa que resolve. E não, gente, não é assim. Sabe, se fosse assim seria fácil, né? A gente conseguiria resolver todos os problemas do mundo. Mas assim, me irrita muito toda essa questão, e a questão do tarô está diretamente conectado com isso. Porque assim, é como se a pessoa que tira tarô, ela não, não é que não pudesse, né? Mas existe essa aura de que é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa que não faz coisas mundanas, né? O que seria coisas mundanas? Por exemplo, se beber, ter uma liberdade sexual, enfim. E isso também é uma coisa que me irrita, porque nós estamos encarnados nesse planeta e a gente tem emoções terrenas, então até a questão da raiva. Eu acho que você sentir raiva do sistema é muito legítimo. O que não é legítimo é você ficar escondendo essa raiva e você ficar ali fingindo que tá tudo bem, sendo que tá tudo ruim ao seu redor, né? Porque eu acho que só você reclamar não vai mudar a sua realidade, óbvio, concordo, mas você também fingir, colocar vedar os seus olhos e você fingir que você não tá vendo as coisas que têm acontecido no mundo, porque você tá ali só no namastê agradecendo, eu também não acho que esse é o caminho. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, então a gente tem que ter o balanço, né? Balancear entre ter as relações mundanas, ter os sentimentos mundanos e ter também a parte espiritual, da gente procurar ser uma pessoa melhor
de acordo com aquilo que a gente acredita em cada espiritualidade. Mas eu também não acho que você precise da espiritualidade para você ser alguém melhor, né? Inclusive tem muitas pessoas que não acreditam em espiritualidade nenhuma, que são os ateus, que acreditam aí na ciência, que às vezes fazem muito mais pelo próximo do que a pessoa que carrega uma Bíblia embaixo do braço e finge que está cumprindo aquilo que ela está pregando, né? Isso é uma coisa que me deixa extremamente irritada. Eu acho que na verdade essa é uma questão muito de hipocrisia, né? Então as pessoas elas são muito hipócritas e aí elas carregam esse estigma, esse conceito de espiritualidade com elas, e isso ajuda a deturpar muito mais toda a questão espiritual, a questão esotérica em si, essa questão de oráculos, e eu acabo sendo respingada pela essa questão do tarô, né? Então assim, tem isso que eu falei de algumas pessoas que elas vão ficar curiosas e tem essas pessoas que vão pedir para eu acertar os números da Mega Sena e explicam de uma forma muito ruim o que é esse conceito do tarô, tá? Então, isso é uma coisa que realmente me irrita. Mas eu acho que na verdade essa questão da espiritualidade tóxica me irrita, porque para mim é um conceito espiritual vazio, né? Então, se todo mundo gastasse a energia que gasta pondo em prática as coisas que prega, ao invés de ficar com essa espiritualidade instagramável, eu acho que seria muito melhor. A gente tornaria o mundo muito melhor. Então, lembrando que todas as pessoas que tiram oráculo, seja tarô, seja baralho cigano, runas, búzios, do meu ponto de vista, não são pessoas sagradas, são pessoas que também estão aqui na caminhada, aprendendo, evoluindo, errando. Então a gente tem que parar de ter esse conceito também, tanto da espiritualidade tóxica, quanto dessas pessoas extremamente espiritualizadas que estão acima de qualquer julgamento, tá? Que do meu ponto de vista, a pessoa que mais quer transparecer que ela é evoluída, que ela é espiritual, para mim é a pior pessoa, né? Porque a pessoa que ela realmente ela não precisa mostrar, ela não precisa transparecer, ela simplesmente é. Então é isso, essa é a reflexão que eu queria fazer também. O vídeo já tá aqui com mais ou menos uns 10 minutos e eu não quero ficar me atendo sobre esse assunto também para não ficar cansativo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, peço para vocês deixarem um like aí, me seguir também no canal, que me ajuda bastante a visibilidade aqui e a divulgação desses vídeos. Meu canal ainda tá pequeno, mas tô aí na constância de tentar crescer ele. E se vocês concordam com o que eu falei, se vocês discordam, se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, escrevam aqui nos comentários, que eu vou querer saber também, vou querer conversar com vocês sobre. E se vocês tiverem ideias aí de outros conteúdos relacionados com isso, para eu também falar um pouco aqui, já deixa aqui nos comentários, que eu também vou querer ver e escrever. E se vocês querem também fazer uma tiragem de tarô personalizada, eu vou deixar aqui meu WhatsApp na descrição do vídeo, lá vocês conseguem conversar comigo e a gente consegue ver qual que é a melhor tiragem que se aplica aí a cada caso.